pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Rap Talks. Hoje a gente está com um convidado super especial aqui para conversar um pouquinho sobre a gestão da experiência do cliente nas empresas, que é o Leonardo Vilas Boas Badotti, o CEO da Solvis, né, que é uma empresa que trabalha bem nessa área de mensuração de dados, análises relacionadas à experiência do cliente. Seja muito bem-vindo, Leonardo. Obrigado, Juliana. Obrigado pelo convite. Legal para gente contribuir com a nossa história, nossa experiência. Sim, né? Com a tua experiência, com a tua expertise, vai contribuir bastante. Vai ser um bate-papo bem bacana. Conta um pouquinho pra gente quem que é o Leonardo e o que é a Solvis. Legal. Bom, a Solvis nasceu de uma dor grande, assim, quando eu era varejista. E isso no final da década de 90, né? Já fazem mais de 20 anos. E eu queria realmente entender por que o meu cliente não comprava dentro da minha loja. Na época eu bolei um aparelhinho para fazer uma avaliação de satisfação, se tinha sido bem atendido, sim ou não, dentro da loja. Fechei a loja, mas aquilo ele fez muito sentido para mim, para entender no varejo físico, né? Isso foi o conceito inicial, com todo o investimento que você faz para montar uma loja, estoque, treinamento, etc. Para mim não fazia sentido não entender por que um cliente entrava na minha loja e não comprava, saía sem comprar. Então eu queria entender isso. E de lá para cá, a Solvis se transformou num negócio super bacana, assim, com mais de 10 mil pontos hoje no Brasil, monitorando, né, mais de 10 mil locais, para entender a experiência do cliente no ponto de venda. Então, a Solvis se transformou numa empresa de tecnologia, para entender, para ouvir o cliente, para levar os negócios para um novo patamar. Isso nasceu lá com o primeiro equipamento de pesquisa no varejo. Legal. Então você viu a necessidade do mercado e transformou isso numa tecnologia para ajudar as outras empresas. Sim. A Solvis acabou se transformando numa empresa, eu diria que até diferenciada, sabe? Porque a gente consegue ouvir o público no mundo físico e também no mundo digital. Então, hoje, a nossa tecnologia incorporou todos os meios de coleta e toda uma análise inteligente para devolutiva, uma análise dos comentários, uma análise qualitativa do que a gente escuta, para ajudar você, o seu negócio, a ir para um novo patamar por meio da voz do cliente. Então, a gente está fazendo isso bastante, dos mais diversos segmentos, todo o Brasil, né? Hoje já é praticamente meio bilhão de avaliações coletadas já. Léo, você colocou que você começou, né, a Solvis por causa de uma necessidade ali no mercado que você viu, né, da falta de escuta dos clientes, enfim, né? Como que você vê a evolução do mercado daquela época para agora? Minha percepção, tá, de mercado. A gente está nesse negócio há 20 anos, né? Felizmente, sim, evoluiu bastante. Para dar um exemplo prático, assim, pega o segmento de bancos. Né? Alguns anos atrás, eram meia dúzia de principais players do mercado. Bastava você olhar para o lado e ser melhor do que o outro. Né? Beleza, sou melhor que ele, tá legal. Hoje, quantos bancos eu nem sei, dezenas, centenas, né? Que oferecem experiências digitais fantásticas, inimagináveis no passado. Então, você, banqueiro, não basta olhar para o lado, não dá, tem uma multidão de concorrentes. Não é para ser melhor do que alguém, você tem que ser melhor do que muita gente que está tendo experiências diferenciadas no segmento bancário e outras experiências. Porque a gente tem experiência, você pega um Uber, pega um Airbnb, enfim, são experiências que você tem. Então, o teu referencial não é a experiência com o setor bancário, é uma experiência como um todo, de facilidade, de acesso às coisas. E o setor bancário é legal, porque a gente vai evoluir muito, né? Porque a concorrência ampliou bastante. Então, essa necessidade cresceu para todo mundo, porque o nosso referencial de experiência, como eu falei, é o que você vive no dia a dia. Ou se eu consigo, no celular, chamar um automóvel que me pega e me leva de um ponto A para o ponto B, uma facilidade muito maior do que eu tinha antigamente eu nem podia imaginar essa facilidade, eu estou tendo um referencial de experiência que não existia. Então, a gente percebe realmente por que está aumentando essa demanda para entender a experiência do meu cliente, quero oferecer o melhor. Mas o caminho ainda é longo.
E o caminho ainda é longo, né? Mas as empresas, como que você vê a consistência do que está sendo ofertado hoje em termos de experiência do cliente? Que eu vejo, né? Eu vejo bastante. Muita criação do departamento de experiência do cliente, criação de estratégias de experiência do cliente, uma série de coisas que são feitas de uma certa forma para se adequar ao movimento do mercado. Mas, na minha opinião, tá? Para mim, a experiência do cliente é consequência de algo que talvez esteja um pouco fora do foco, e o pessoal olhando muito para a experiência do cliente e talvez precisando olhar mais para o que gera aquela experiência ser boa ou ruim. Né? Um exemplo, tudo que eu estou falando assim considero assim, na minha opinião pessoal, não existe uma boa experiência do cliente se você não tem uma boa experiência do colaborador na sua empresa. A forma que você trata as pessoas da sua empresa é muito provável como o seu cliente será tratado pelos seus colaboradores. Então, eu vejo, às vezes, talvez muitas vezes, discursos e práticas diferenciadas. Tem todo um esforço para entender a experiência, oferecer melhor experiência para o cliente, mas dentro da empresa, talvez essa mesma atenção não esteja acontecendo. Então, sempre que eu tenho oportunidade de conversar com algum cliente da Solves, passa pela questão de realmente engajamento do time, sabe? Engajamento das pessoas que vão lidar com o cliente. Como que está sendo feito o relacionamento com essas pessoas? Enfim, eu entendo que as pessoas não dão o que elas recebem. Então, eu bato muito nessa tecla. É verdade. É de pessoa para pessoa, né? Sim, então, o tratamento que você traz dentro do seu negócio, que experiência que você está proporcionando para o teu time, porque eu quero que eles tenham um tratamento, uma ótima experiência para o meu cliente, para o meu fornecedor, meu parceiro, tem que ser tudo a mesma coisa. Não é um nível de tratamento para o cliente e outro para o fornecedor, porque eu estou pagando o fornecedor. Não. Você precisa dessas pessoas. Né? Os stakeholders, todas as pessoas envolvidas. Né? Então, isso é cultura. Né? E não é colocar lá uma pesquisa que vai mudar o comportamento. A pesquisa não muda o comportamento. E nem o setor, como você falou, né? Que às vezes a empresa adere muito nesse fluxo do mercado, né? Talvez até por moda, você acha, Leonardo? Sim, acontece. Vou colocar lá o NPS, porque o meu segmento usa bastante o NPS. Pô, legal. Tudo certo. É uma métrica. A métrica, ela mede algo. Então, quanto do teu foco está na métrica e quanto está no que realmente você está fazendo para enriquecer, né? Aquela experiência do teu cliente. Então, eu vejo muito o olhar para o número. Precisamos mexer no número, melhorar o número e vale tudo, né? Várias coisas. E fica um pouco de lado o que realmente, de fato, você está fazendo para o teu cliente, para melhorar a experiência dele, sabe? Então, isso acontece. Claro, tem vários casos muito bons também. Só que é mais difícil. Isso que eu ia perguntar, se tem mais casos bons ou mais casos ruins ali. Eu não sei te dizer se mais casos bons ou mais casos que desviam enfim, por diversos motivos, não sei te dizer isso, mas eu sei te dizer, existem os dois casos, por isso que eu falo assim, o caminho é longo, porque ele é difícil, tá? Ele é bem difícil. Depende muito da cultura da empresa, né? Assim, o NPS, vamos ter no NPS. Eu não sou defensor de nenhuma métrica. Eu sou defensor de fazer a coisa certa, de fazer a coisa justa. Tá? Pode usar a métrica que você quiser. Eu não vou definir ninguém, mas a gente usa várias métricas. Uma delas é o NPS, enfim. Né? E tem um livro do NPS, o NPS 3.0, que eu gosto, fiz até um resumo para os meus filhos entenderem. Ele fala muito disso, né? Da vaidade em cima do número. Né? Se preocupe menos com o número e mais com o que você realmente está fazendo pelo seu cliente. Então, eu trago muito a questão assim,
o reconhecimento ele é poderoso, sabe? A gente cresce com isso, né? Esperando o reconhecimento dos pais, dos professores, do chefe, do amigo, etc. E quando a gente começa a trabalhar e oferecer, montar um serviço, um produto, oferecer isso para alguém, a gente começa a ter clientes. E o reconhecimento do cliente é uma força poderosa. Isso, eu diria, acho que pouca gente entendeu ainda e usa de verdade. Trazer esse reconhecimento do cliente para dentro do negócio, ele transforma o negócio. Ele Que não é a transforma. questão só do uso da métrica, né? Mas é o para que a empresa está usando, é isso? É porque lidar com o público, com o cliente final no dia a dia, ali na linha de frente, não é um negócio fácil, sabe? Se lida com pessoas diferentes o dia inteiro e amanhã de novo. Depois da manhã, de novo. Assim, você precisa ter um poder legal assim de autoestima e energia para enfrentar ali sorrindo, sabe? E esse reconhecimento desse cliente que você atende, quando você consegue trazer de volta um feedback pelo gestor do time, ele tem uma força muito grande. Então, essa força do feedback, dar feedback é uma arte, uma ciência, enfim, é super difícil. Dar e receber de uma forma produtiva, né? Acho que isso que é a parte mais difícil do negócio, que eu insisto bastante. Porque é ficar ali martelando todo dia, sabe? Uhum. Você entender a métrica, você implementar um departamento CX, você entender a jornada, tudo isso é válido, importante. E eu diria que a parte mais fácil de toda a história, que é a parte difícil, é você fazer isso acontecer. Todo dia. Todo dia é o pãozinho quente que você tem que fazer e vender aquele pãozinho quente todo dia. Por isso manter isso com consistência, né? Uhum. Então, a gente vê isso, a minha empresa tem foco no cliente, a gente vê nas paredes, a gente vê o pessoal falando, mas, enfim, tem vários estudos por aí, né? É até difícil comprovar isso, né? Mas, enfim, o que todos os estudos têm em comum é a minoria das empresas que realmente tem um foco verdadeiro no cliente, de verdade, que ele vem em primeiro lugar. Uhum. Então, essa batalha diária nossa que eu trago assim, para o pessoal da Souls e que o que a gente faz é maravilhoso. Por isso que eu gosto tanto do que a gente faz, porque ouvir as pessoas, né, ouvir os clientes, dar essa oportunidade, né, do negócio, dos empresários, dos colaboradores, ouvir essas pessoas para quem você está oferecendo algo e fazer essa informação chegar de volta para você do que você faz muito bem, com reconhecimento, e aquilo que você pode fazer melhor. Então, isso é bem recompensador, porque você pode, usando da forma correta, transformar os negócios em ambientes melhores de trabalho. Uhum. Para nós, assim, eu acho isso bem recompensador. Para você também, você trabalha com isso, né? Então, todas as pessoas envolvidas em CX, né, experiência do cliente, acho que é um trabalho fantástico, porque vocês estão promovendo, né, todos vocês que trabalham com isso, estão promovendo uma sociedade melhor, de verdade. Estão promovendo que o dia dessa pessoa que lida com o cliente, lida com pessoas, seja mais recompensador, que ela vá para casa com um sentimento de fiz alguma coisa certa, alguma coisa boa. Né? E é um trabalho que vale a pena, e é infinito. E, enfim, né, esse conjunto de atividades é formado por tecnologias, por treinamento, consultoria e persistência. E muita persistência. Uhum. Muito bacana isso, né, que você está colocando, que esse trabalho é uma coisa que afeta, de fato, a sociedade, né? Não é só uma coisa para a empresa, é algo muito mais amplo. E você falando dessa questão, né, de dentro para fora da empresa, dessa questão da empresa ter ali funcionários, colaboradores, né, bem alinhados com essa cultura, de fato, centrada no cliente. O que você vê de barreira para a empresa ter isso, de fato? Boleto. Sempre boletos. Boleto. Até você acha que essa postura das empresas, muitas vezes, de colocar o lucro na frente do bem-estar do cliente é algo que atrapalha bastante ali a gestão da experiência do cliente? Porque é algo que aqui eu prego muito, né? Que assim, a empresa nasce para o lucro, ok, mas eu acho que ele deve ser consequência, né? Não o foco, porque daí o foco desvia um pouco. O que você acha disso? Pense assim,
né, empresa de capital aberto, demonstrativos trimestrais de resultado. O EBITDA veio abaixo do esperado, a margem veio abaixo do esperado, isso e aquilo, 3 meses, entendeu? E se você faz algo que tem resultado em 3 meses, você ganha um troféu. Então, o normal do mercado é premiar o resultado de curto prazo e castigar a falta de entrega no curto prazo. Eu adoro o resultado, claro, todo mundo adora isso, né? Mas é uma construção, sabe? Uma construção a longo prazo. Assim. A empresa tem que ser lucrativa, tem que ser rentável, produtiva, eficiente. A gente fala bastante aqui, faturar muito, o faturamento tem que ser muito alto por pessoa, mais alto que puder por pessoa, para que a empresa consiga trabalhar o menor número possível de pessoas para que elas sejam recompensadas financeiramente mais do que a média do mercado. Pô, legal, isso aí, e também é uma jornada longa, né? Então, a tentação de você colocar uma ação que dê um retorno a curto prazo em ação é muito grande. Às vezes, colocar o cliente no centro, no foco, não vai te dar um resultado naquele trimestre. Talvez demore um pouco mais. Mas eu acredito que isso vale a pena numa médio e longo prazo. Né? Porque é um formato de negócio que você tem que se adequar a ele. Você tem que transformar o seu negócio para ter realmente esse foco e no tempo, eu tenho certeza que vale a pena. Você é reconhecido, eu acredito, né? Que esse reconhecimento faz com que esses clientes permaneçam mais tempo contigo e recomendem mais. Né? Mas é uma conta que não vai vir agora no segundo trimestre de 2023. Talvez nem no terceiro nem no quarto. E você tem que abrir mão disso para modelar teu negócio. Mas, enfim, empresas com foco no cliente, ao longo do tempo, também, no capital aberto, demonstram retornos mais interessantes que as demais. Né? Mas, enfim, ainda assim, é a minoria das empresas que tem esse foco de verdade. O cliente, acho que é muito por causa dessas tentações aí, chicotes trimestrais. Uhum. A correr atrás ali do lucro, do resultado financeiro como prioridade, né? Mas é engraçado que no médio e longo prazo eu foco nessa pessoa que paga a conta, que quer estar com você, que é uma troca, né? Você merece ser rentável, porque você está entregando algo, está recebendo dinheiro, entregando algo que faz bem para a pessoa, faz bem para a sociedade. Então, mais que merecido que você seja muito rentável no tempo. Legal. E em relação à utilização desses dados para esse processo de transformação da empresa e da incorporação dessa cultura mais centrada no cliente, como que você acha que as empresas estão aderindo a isso e como que os dados podem ajudar nesse processo de transformação, de fato? Né? Você que vivencia isso no teu dia a dia, Leonardo, o que você vê na realidade aí? É bem legal isso, porque nesse tempo todo aí, os desafios eram, preciso coletar dados. Um tempo atrás era difícil coletar dados. Né? Uhum. A tecnologia não permitia essa facilidade que tem hoje. Pô, eu coloco, sei lá, tem 1000 lojas, a gente consegue ter, tanto faz se físico, digital, a gente coloca a solução funcionar ali e pronto, está vindo clientes em 1000 lojas ao mesmo tempo e tudo certo. Isso há 20 anos atrás não conseguia tão fácil. Né? Você vê, o primeiro totem com transmissão automática de dados foi em 2009. Foi quando nasceu o tablet da Apple. Foi da Solus, 2009. Em 2005 a gente ganhou um prêmio da FINEP, de microeletrônica, para desenvolver esse projeto. E foi junto quando o Steve Jobs mostrou o tablet para o mercado, praticamente. Então, antes disso, não tinha como. Né? Legal. Era um device que tinha que conectar no computador, descarregar os dados. Imagina 1000 lojas fazendo isso. Tem que ter 1000 gerentes com boa vontade. Hoje não. Desde 2009 não. Você ligou o toque na tomada, sai de perto e ele está transmitindo os dados automaticamente. Bom, beleza, esse foi o primeiro desafio. Precisamos coletar dados. Legal. Coletamos 500 milhão de dados. Tá aí, teus dados. Montanha de dados. Pô, legal, agora eu preciso fazer alguma coisa com isso. Nos últimos anos começou isso, e agora, claro, com inteligência artificial, né, com esse salto aí,
ficou óbvio e ficou incrível o que a gente consegue fazer com análise de dados. Então, o grande projeto é você conseguir ser preditivo, né? Baseado nas informações que você recebe, você vai conseguir prever algumas ações, né? E hoje, se você não consegue fazer uma análise qualitativa disso, você está fora do jogo. Está fora do jogo. Então, Não é só o quantitativo, né? Não. Não qualitativo, de fato, né? E essa análise qualitativa não é jogar na máquina, ela vai cuspir o negócio, não é. Existe todo um... Ainda exige uma interação humana bem grande para, enfim, dizer para que caminho seguir, como fazer essa análise qualitativa, né? Mas tá muito... Assim, a gente está vendo nascer, na verdade, essa história toda aí, né? E a gente vê cases assim, transformadores de negócio, dos nossos próprios clientes, no Brasil e no mundo aí, que realmente transformam os negócios, infelizmente, para melhor, né, até agora, com a coleta e essa interpretação qualitativa das informações. Mas em relação a isso, Leonardo, como que você acredita, então, que esses dados ligados ali à experiência do cliente podem ajudar, assim, nesse processo de transformação, de conscientização ali, né, de evolução, de fato, dos negócios? Começa pela métrica, né? É legal porque eu acompanho vários clientes a evolução da métrica. Tanto faz se é o CSAT, um CS, um NPS, enfim, uma evolução da métrica, né? Cases bem legais, assim, porque quando você começa a medir, você começa a entender o que o teu esforço, retorno, o que mais vale a pena. E dos cases mais bem sucedidos que eu tenho visto de evolução do índice de seja satisfação ou recomendação, tem envolvimento da equipe de frente, sabe? Então isso é muito legal. É muito legal, por quê? Legal, você tem uma evolução da satisfação ou recomendação. Bacana. E a pergunta do milhão é, você está vendendo mais? O seu negócio está vendendo mais? E a resposta, sim, e muitas vezes. Então, você começa a ver, de verdade, uma coisa é você ler. Tem correlação, satisfação com venda. Tá bom. E quando você sente e vê no caixa, isso é bem legal. É bem legal. As pessoas veem o resultado, de fato, né, do que elas estão fazendo ali. E vejo, acompanho, converso. Sim, existe, de verdade, nesses clientes que eu acompanhei, olha, eu vendo mais os fatores disso, né? Porque existe engajamento de time, né? Isso você percebe quando você vai no mercado e... Olha só que interessante, vamos voltar um pouquinho como as coisas impactam. Vamos falar do mercado, que o mercado é legal porque tem o caixa, tem o repositor, tem o cara da açougue, da padaria, etc. E até faz para todo mundo assimilar, né? O negócio fácil. Isso é bem legal. Quando você tem o engajamento do time, eleva a moral do time, isso eu escutei de verdade, como cliente. As pessoas trabalham melhor entre si, as equipes trabalham melhor. Por exemplo, o cara que não repõe um produto ou põe um preço errado, ele sabe o quanto aquilo vai impactar de reclamação lá na amiga dele do caixa. E ele começa a pensar, não quero que isso aconteça. Então as pessoas começam a trabalhar num nível de colaboração maior. Ou seja, diminui a frequência dos problemas, porque eles começam a entender que aquilo impacta no colega de trabalho e aquilo vai impactar na satisfação final. Então, esse engajamento gera essa colaboração, gera o quê? Uma satisfação maior, porque você vai ter menos problema de ver um preço e no caixa tem outro, tem menos problema de atendimento no açougue, na padaria, enfim, né? Menos problema de satisfação ali no caixa. Então, isso é incrível ver isso acontecer. E tudo isso vai refletir o quê? No custo de aquisição do teu cliente, né? Você tem duas formas de ter cliente na tua loja entrando lá. Ou você compra ele ou você ganha. Como é que você compra? Promoções, despesas. Você investe em alguma coisa, em marketing, campanha, promoções, e aquela pessoa atrai aquela pessoa para o teu negócio. Você comprou esse cliente. Ou não, você faz um serviço super bacana, um atendimento legal, uma bela experiência, aquelas pessoas saem, elas voltam mais vezes, e elas falam bem do teu negócio na festinha de aniversário do filho, né? E novas pessoas vêm de graça, né? Você não patrocinou aquela festinha de aniversário, né?
Simplesmente você está fazendo pessoas comentarem bem sobre o seu negócio. Então, esse é o grande sonho, né? Você diminuir o custo da aquisição de cliente e seu negócio torna-se mais rentável. Então, se você mede, de novo, se você escuta, mede, traz o comentário de volta para o seu negócio e age em cima dos problemas, muito provavelmente o seu negócio vai se tornar mais rentável no tempo. Aí que volta aquela nossa conversa lá do foco no cliente, né? Vai ser mais rentável, você vai ter menos problemas de turnover, menos custo, você vai ter mais satisfação do cliente, vai voltar mais vezes, o custo de aquisição do cliente vai ser mais baixo e muito provavelmente o teu ticket médio por pessoa vai ser mais alto. Né? Então eu já vi isso na prática acontecendo, tá? Em alguns dos nossos clientes, de verdade, que eu gosto de acompanhar. Então isso é bom. Isso é bom quando você vê isso acontecendo, vê que é possível. E ninguém fez nenhum milagre, nenhuma mágica que não parece ser replicado em qualquer tipo de negócio. É um ciclo de melhoria contínua, né? É a questão ali de aplicar, de coletar ali os feedbacks de fato, de acertar, né, o que está errando, o que está acertando, então, num processo contínuo ali de fato, né? Aí, de novo, volta para a cultura. Se você usa o feedback do cliente como um espião, como um dedo duro, ninguém vai trabalhar feliz com o dedo duro do lado ali. Né? Não vai dar certo. Como um castigo, não funciona. Mas traga isso como uma força para levar você para um outro nível, como profissional. O profissional, ele tem que ir para outro nível, para o negócio ir para outro nível. Não existe o contrário. Nenhum negócio sobe de patamar se os profissionais não subiram de patamar antes. Não tem. Isso posso estar errado. Mas para mim isso não existe. O negócio só sobe de patamar depois que você, profissional, seja ele o seu papel no negócio, evolui como profissional. Aí sim o negócio vai subir de degrau. É verdade, é foco nas pessoas, né, para as pessoas evoluírem e a evolução do negócio ser uma consequência, né? É bem o que você falou do processo de colaboração. Bacana, Leonardo. E aí você falou também dessa questão, já que a gente está falando de dados, né, desse uso dentro das empresas, que a adesão, então, dos colaboradores nesse processo gera mais resultado. Quanto mais as equipes conseguem ver, entender ali o uso dessas métricas, o uso dessa escuta do cliente, mais resultado a empresa vai ter ali? Acho que é um pouco diferente, assim. Sem adesão não tem resultado. Com adesão, talvez tenha alguma coisa. Aí sim, aí começa no ponto 1, né? Conforme maior adesão dos colaboradores, maior adesão dos clientes, maior vai virar uma espiral positiva ali, né? Aí sim. Né? Mas daí, é um negócio que vem, acho que top-down mesmo, né? Essa cultura de como que você usa essa voz do cliente, né? Acho que faz toda a diferença. Você precisa usar essa voz do cliente de uma forma correta, positiva, para ter adesão do time. Depois da adesão do time, você vai conseguir uma adesão maior dos clientes. E aí sim, aí se constrói um negócio com foco no cliente, que ele vai estar dizendo para você o que você deve ou não fazer. E aí vem, acho que o próximo nível é não fazer o que o cliente pede, fazer o que ele precisa. Aí é toda a diferença. Como assim? Aquela historinha do Henry Ford lá, que nem sei se é verdade, mas eu gosto de contar essa historinha. O Henry Ford fala, se perguntar para as pessoas o que elas querem, eu quero uma carroça mais rápida, com mais cavalos. Né? A gente, muitas vezes, não sabe o que fazer, a gente quer mais cavalos. Né? Vou fazer uma carroça comprida, com um monte de cavalo. Não é isso, ele pediu isso, mas o que ele precisa é chegar mais rápido do ponto A ao ponto B. É isso o problema. Não é mais cavalo. Fazer um carro. Né? Então, não é fazer exatamente o que o cliente pede, o que ele precisa.
Ah, legal, legal, agora entendi. Não, mas é bem essa questão, porque até esse processo da gente ouvir o cliente, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque uma coisa é o que ele diz, a outra coisa é o como ele diz, porque ele diz, né, aquilo. E realmente a verbalização de muitas coisas depende, enfim, né, depende ali de todo um processo de percepção, de se sentir à vontade, né, enfim, dele. Então, é o porquê. Você não pode ser simplesmente ler o que está escrito e sair fazendo, né? Uhum. O que o cliente pede, no teu entendimento que ele precisa. Você tem que ir mais a fundo o que ele precisa, né? Não é sair fazendo o que ele pede. A gente pede o que a gente sabe. O que ele não sabe, a gente não sabe. E nós, pessoas, somos ignorantes em mais assuntos do que, do que conhecedores de alguma coisa. Né? Todos nós, né? Então a gente pede o que a gente quer. E teu papel, você é o especialista do teu negócio, né? É entender o que eu preciso. Só que o ponto de partida, você entendendo o que eu quero, você vai entender o que eu preciso. Uhum. É por aí. É verdade, verdade. Essa é a questão de entender, né? Assim, agora voltando lá na questão das métricas, né? Que a gente está falando dessa questão de entender de fato o cliente. Quais são as principais métricas, assim, que vocês usam na Solves, né? E que você vê em relação a à experiência do cliente de fato, Leonardo? A gente usa bastante o NPS, né? Promoter Score, o CSAT, o CES, FCR. Nossa, é uma salada de siglas, né? O povo gosta de sigla, né? Basicamente são as siglas, essas métricas que a gente usa. Né? O NPS é o mais usado? Ele é bastante usado. É. Ele é bastante usado porque está famoso, né? Tá Quanto mais famosa a métrica, mais as pessoas pedem, é mais ou menos famoso, assim. assim. Mas, de novo, assim, o que me preocupa? Até vale como um alerta para todo mundo aí que vai escutar aqui. Muito cuidado com os benches, né? O NPS do fulano é tal, o meu está aqui. Tá, tudo bem. Mas saber o NPS de alguém não é o suficiente. Se você quer fazer um bench, entenda a metodologia. Esse NPS foi coletado de que forma? É telefone, WhatsApp, e-mail, totem, qual foi a amostra? Né? Você tem uma ideia de quão sensível é. Eu faço o mesmo público não, o mesmo negócio, totem, por exemplo. Coloco o NPS em primeira pergunta. É uma coisa. Se eu coloco o NPS por último, é outra coisa. Uhum. Eu não posso comparar. Eu fiz bench de NPS no totem na padaria. Tá bom. E qual foi a ordem das perguntas? Tem mais isso. Se eu mudar a ordem, eu já não tenho bench. Não posso estar comparando. Então, eu acho que ninguém pode comparar quase nada com ninguém, porque falta bastante essa informação, como é que está sendo feito. Aí sim, aí dá para dizer e comparar as coisas. E a gente vê tudo que é tipo de jeito aí para ter adesão, para ter nota, enfim, né? Pessoas que pedem, me dá um 10 lá, se me der 9, eu sou despedido. chega nesse nível, assim, subliminar, assim, né? Pô, negócio meio... Enfim, né? Eu vejo bastante isso, é isso também, né? Quando coloca a meta. Por favor, cuidado com... Olha lá, o NPS da Tesla 96 e qualquer coisa abaixo disso é ruim. Cara, como é que a Tesla fez esse NPS? Eu não sei. Né? Então, tem que entender como que as coisas são feitas para poder comparar o certo com o certo. Né? Você pode falar melhor que eu. Mas toda métrica tem alguma restrição, né? E a gente tem que saber ali qual que é a restrição dela, como aplicar, como comparar, como... talvez é menos a questão de dados por dados, como você tinha falado, né? E mais dar sentido a por que eu estou coletando essas informações, né? Talvez. Agora foi todo momento filosófico. Agora, assim, o momento filosófico é o seguinte. Assim, o que precisa para ser feliz? Não sei. Né? O que precisa para ser infeliz? Se compare com os outros. Você vai ser infeliz. Vai ter sempre alguém melhor que você. Né? Sempre. Então, eu acho que isso vale para a vida profissional também, como empresa, como PJ. Pô, legal, quer se comparar, tudo bem, né? Mas, não sei, eu não me preocupo muito com isso. Acho que o foco tinha que ser comparar você com você mesmo.
Se o teu NPS hoje é X, e você faz dessa forma, beleza. Continue fazendo dessa forma, não mude, siga o seu padrão, não pinta, não faz colorido para ser diferente, para ter mais alto. Não, segue o seu padrão, segue se faz certo e compara com você mesmo no tempo. Para mim, isso é o negócio, é você ser melhor do que você mesmo, né? A sua própria versão, né? Isso, seguir esse caminho que acho que dá mais certo. Você comparar com você mesmo no tempo. Hoje eu estou melhor que ontem. É verdade, sem ficar olhando muito pro... Tem que olhar para o mercado, lógico. Olha, referencial e tal, mas... falta muita informação para dizer, para poder comparar, sabe? Nada contra comparar, nada contra, desde que as regras, as informações estejam todas na mesa. Eu até agora não vi. Eu, pessoalmente, toda a metodologia certinha, assim, para poder dizer estamos comparando certo e sem risco, dá para comparar de verdade aqui. Né? Os clientes... Até existe uma indicação, na verdade, uma contraindicação, na verdade, em estudos científicos, né, em relação ao NPS, e uma das limitações é essa questão, que não se pode comparar um NPS de uma empresa pela outra, justamente pelo que você falou, metodologia. Tem NPS sem cor, com degradê, colorido, tem até com flechinha já. Mas, enfim, é realmente bem difícil, sabe? É bem difícil. E volta e meia o pessoal pede, tudo bem, tem estudos com os disclaimers ali que pode fazer e, né, orienta, dá uma pincelada, assim, uma noção, né? Mas, de novo, se tivesse que fazer uma lição de casa, eu diria, cara, se concentre em você aí, posto com o maior prazer trazer as boas práticas de várias empresas, o que elas fazem de bom, que dão resultado na evolução do tempo, na evolução, né? E compartilhar com vocês esse nosso trabalho, para que você seja amanhã melhor do que hoje. É nosso negócio ajudar você a ir para um novo patamar. Né? Então, foco no que você está fazendo, faça melhor e isso te ajuda. A empresa, né? Perfeito, perfeito. E que dicas, agora separando um pouquinho por público, Leonardo, para a gente caminhar para o fechamento, que dicas que você daria para os profissionais que usam as métricas, né? Ali para, enfim, para analisar a experiência do cliente, para coletar os dados da experiência do cliente, para o pessoal principalmente de linha de frente. Que dicas que você daria para eles ali? Tá, eu acho meio perigoso dar dica, assim, que parece que você é o dono da verdade. Mas, se eu falar assim... O que você vê de forma geral, né? Como importante. Eu sempre começaria como que as pessoas são tratadas nessa empresa. Não o cliente, as pessoas. Como que as pessoas se tratam entre elas nessa empresa? Começaria ali. Para mim, isso é ponto de partida. Beleza, vamos fazer pesquisa com o cliente, ótimo, legal, bacana, mas que isso sirva para entender e olhar como vocês dentro da empresa se respeitam, se relacionam. Para daí realmente levar isso para fora. Porque o exemplo manda. E assim, hoje o que as empresas têm de diferencial entre elas é o tratamento, sabe? Porque a tecnologia você cria, outro copia e você tem que estar sempre criando, outro copiando. Né? A tecnologia hoje é muito, muito rápido, uma empresa perto da outra, assim, né? Em muitos segmentos, claro, mas não são todos. Então, o que diferencia e é o teu toque pessoal é como você trata as pessoas, como você se relaciona com ela, o quão bem faz elas se sentirem lidando com você, né? E, putz, é por tudo, a maneira que você escreve, a maneira que você atende um telefone, a maneira que você lida, a maneira que você se preocupa com ela depois que você fez a venda. Ali que vem a verdade, você já vendeu, já fechou o negócio, como que você é tratado depois? Né? O pós-venda, nossa, é tão acho mais importante que a venda, porque, né, para vender você tem todo o interesse de vender. Depois que vendeu, se você demonstra o mesmo cuidado, o mesmo carinho, o zelo, é aí que faz toda a diferença, sabe? É engraçado, assim, eu estava conversando com o meu sócio aí, esses dias. Se alguém liga na Souza pedindo pizza, o que a gente faz? É interessante isso, né? Desliga. Pede desculpa que a gente não vende pizza, mas será que posso te ajudar? Você já tem aonde ligar? Por que você ligou errado? Ou, enfim, será que de alguma forma eu posso ser
educado, gentil, até útil para essa pessoa que ligou na sombra pedindo pizza? Talvez sim, né? E essa pessoa que ligou na sombra pedindo pizza, cara, tem uma pizzaria aqui perto que eu adoro, isso aqui. E sabe que esse tratamento não é algo que vai marcar? Pô, liguei por engano numa empresa, não tem nada a ver e gosta de pessoas, gosta de ajudar, né? Acho que esse lance de ser prestativo, talvez seja a dica. O ser prestativo começa dentro de casa. Começa dentro de casa. Como você lida com as pessoas dentro de casa. E de forma verdadeira, né? Acho que é isso aí. Isso faz a gente aproximar as pessoas ali, entrar nessa atmosfera, né, de experiência. Cara, foge do faz de conta. Verdadeiro, legítimo. Você gosta de gente, gosta de relacionar, gosta das pessoas que estão ao teu lado, gosta da empresa que você trabalha, admira, respeita, acredita. Acho que para mim, né? Esse é o ponto de partida, tá? Para realmente ter uma experiência legal para o teu cliente, porque é tão mais fácil você encantar alguém quando você acredita no que está fazendo, gosta das pessoas, né, que está lidando no teu dia a dia, e está um negócio assim, que realmente você admira, né? É mais fácil. Mais fácil de você ter essa métrica de satisfação, NPS, lá no alto, né? Verdade, verdade. Leonardo, e agora do outro lado, né, para o gestor que quer implementar uma métrica, né, enfim, levar em ferramentas de escuta de fato do cliente, que recomendações que você daria para ele? Pô, legal, esse é meu papel como gestor da Solves. A gente faz pesquisa aqui dentro de casa com os nossos clientes. Uhum. O que eu faço aqui, né, para manter nosso NPS em alta? Está em evolução já nos últimos 5 anos. Um pouquinho, todo ano ele vai subindo um pouquinho, né? E isso é legal. Isso é satisfatório, né? É o porquê das coisas. É o porquê das coisas. O cliente te procura pedindo algo, um problema, entender por que ele teve aquele problema, para que aquele problema não se repita. Uma coisa é você resolver o problema dele no ar. Aquela coisa, o problema, pá, resolveu. E amanhã liga de novo, outro cliente com o mesmo problema. E de novo. Isso não está sendo eficaz. Você resolveu para ele aquele negócio, mas daqui a um tempo vai ter o mesmo problema de novo. E se você resolve o problema, por que você está tendo esse problema? Tenta entender isso, o porquê das coisas. E busca solucionar aquele problema pontual, e busca solucionar a causa daquilo de uma forma permanente. Aí você constrói uma solução que os problemas vão ser diferentes para o teu cliente. Não vai repetir a mesma coisa. Cansa, né? Você está pedindo a mesma coisa diversas vezes. Então, isso você vai construir tijolinho por tijolinho um relacionamento melhor, né? Que vai subindo o nível do negócio. Porque cada vez que eu entro com um questionamento, eu adoro aquele negócio, você joga a bolinha e ela volta maior. Joga a bolinha e ela volta maior. Quando você entra com um problema e vem a solução e além daquilo, né? Além do que você quis resolver. Você sente que a pessoa se preocupou em entender o porquê que está tendo aquele problema. No tempo, parece que isso vai resolver. E na prática, a métrica é importante. A métrica vai te dizendo que está no caminho certo. Então, a métrica eu sou suspeito de falar, mas a métrica é indispensável. Total, eu, sem dúvida, vivo disso. Né? E vivo para isso. A métrica é indispensável porque te mostra se estou no caminho certo ou não. Né? Eu falo para a galera que a gente apresenta mensalmente os resultados financeiros para todo mundo. E o NPS. Para mim, o NPS é o fluxo de caixa futuro. Porque se eu fosse comprar uma empresa, eu ia querer entender como que ela faz a pesquisa primeira coisa, e qual o resultado. Eu posso ter um ótimo resultado financeiro hoje à custa de o que chama de lucro ruim ali, à custa. Assim, esse cliente pode gastar uma fortuna comigo hoje, mas não vai voltar a fazer negócio daqui a um ano. Porque a multa contratual é muito cara, ele não vai cancelar, mas daqui a um ano ele vai. Eu preciso saber se o meu fluxo de caixa futuro, como que ele vai ser. Para mim, eu meço pelo NPS.
Porque aqui eu busco usar ele da forma correta, porque ele diz qual a probabilidade do meu cliente me recomendar e ficar comigo. Então, estou projetando meu saldo de EBITDA, meu lucro líquido no futuro pelo NPS. Se tivesse em declínio, eu estaria bem preocupado. Não, mas perfeito, né? Saber ali é um bom termômetro, né? Para saber ali probabilidade de evolução, né? Perfeito. Então, assim, a sequência. Faça seu time entender o porquê das coisas, por que eles estão fazendo o que eles estão fazendo. Tenha métricas para saber se você está no caminho certo. E utilize essa voz para as ações corretivas do seu negócio. Eu faço isso. Busco fazer. Faço? Não é. Mas eu não poderia estar aqui falando isso se eu não fizesse aqui. Está indo? Parece que sim. Estamos crescendo, né? Tá legal, né? Se der errado, você me chama de novo, eu vou te contar que deu errado. Mas recomendação, eu não posso falar para o meu cliente fazer uma coisa que eu não faço. Então, é como você falou, né? A questão do exemplo. Você faz para conseguir dar o exemplo, né? Perfeito. Existe a possibilidade de fazer de conta ou falar alguma coisa que não existe isso. Isso eu é o famoso faço o que eu digo, não faço o que eu faço, não funciona. Depois que eu tive filhos, ou você faz o que você fala, ou você está criando um problema. É verdade. Verdade. Nossa, muito obrigada por todas as informações que você trouxe no nosso bate-papo, Léo, por toda a tua expertise aqui, colaborando um pouco com essa questão da visão das métricas, né, da experiência do cliente. Mas onde que o pessoal pode te achar para conversar um pouco mais, ou para levar solves, né, também para a empresa? No LinkedIn, tem lá Léo Badotti, acho que só tem um por enquanto. Ali eu visito diariamente o LinkedIn, pode ficar à vontade, mandar mensagem por ali. Então, acho que é o caminho mais fácil de encontrar e poder conversar. E, enfim, fique bem à vontade, quem quiser trocar ideia, conversar, eu adoro aprender alguma coisa com alguém. Vou deixar todos os teus links aqui na descrição do vídeo também. Legal. Legal. Então, mais uma vez, obrigada, né? Vocês que acompanharam até aqui, dá um like, né? Se inscreve no canal para não perder nenhuma de nossas novidades e até a próxima, até o próximo episódio. Tchau, pessoal, e muito obrigado, Léo. Tchau.